Olá, seja bem-vindo ao programa Novos Tempos. Prostituição não é crime, é uma ocupação profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Mesmo assim, mais de 1,5 milhão de pessoas que se prostituem no Brasil enfrentam diariamente o preconceito e a intolerância. Elas são invisíveis para o Estado e são rejeitadas pela sociedade, mas já foram tema de livro, minissérie e teatro. Nós conversamos com duas mulheres que pesquisaram a realidade das prostitutas da Rua Guaicurus, uma das maiores zonas de prostituição no país e que fica aqui em Belo Horizonte. É um universo que se você passa na rua você não vê elas, porque elas ficam lá dentro, né? É um universo que as mulheres não podem acessar, porque só homens podem entrar ali. É um universo muito interessante, né? Muito múltiplo, que tem muitas histórias para contar, né? Que tem muita humanidade também, né? Porque aquelas mulheres têm histórias lindas, né? Romantizada em Hilda Furacão, obra do escritor Roberto Drummond, a Rua Guaicurus, no centro de Belo Horizonte, é uma das mais importantes zonas de prostituição do Brasil. Ao todo, são quase 20 hotéis e cerca de 3.000 garotas responsáveis pelo famoso sobe e desce das escadas da região. Hoje, longe do glamour retratado no livro, a Guaicurus continua sendo o local onde homens buscam diariamente satisfazer seus desejos. A região atravessa gerações e marca a realidade de mulheres de carne e osso. Esse é o cenário da peça Rua das Camélias e do Museu do Sexo, intervenções artísticas que tentam desmistificar e dar voz às prostitutas que habitam os hotéis da Rua Guaicurus. Eu quis, então, contar a história dessas mulheres, porque eu acho que era importante, a gente precisa ter o contato com elas para desmistificar, né, o que elas são e o trabalho delas. É uma realidade dura, porque se você parar para pensar, fazer 10 programas em um dia é muita coisa, por um valor relativamente um valor super baixo. No Brasil, os números da prostituição revelam que 55% das mulheres que exercem essa profissão necessitam ganhar mais para ajudar no sustento da família. São mulheres ali que têm histórias, né? E que muitas delas estão ali por falta de opção, mas muitas delas estão ali por opção. Porque é um trabalho que como todo outro trabalho, tem seus problemas. E nesse caso a prostituição tem mais problema ainda porque vive no submundo, né? Porque as pessoas rejeitam, tem preconceito, então elas ficam muito à mercê da violência por conta disso. Mas que na verdade é um trabalho também que para elas trouxeram, como diz, retornos, né? Financeiros, enfim. Algumas eu acredito realmente que estão lá porque gostam mesmo da profissão, outras porque não viram outra forma de se ganhar dinheiro, um volume maior de dinheiro do que ali. São mulheres de várias idades, né? Desde meninas de 19, 20 anos até senhoras de 60 anos. Então são histórias muito diversas, né? É interessante que ao mesmo tempo que a imprensa e toda, né, a sociedade ela vai tornando isso uma coisa ruim, pejorativa, a prostituição, ela nunca quis eliminar a prostituição de forma completa, mas ela quis sempre excluir, né, a prostituição. Então é interessante esse jogo, né, que a gente tem aí da sociedade, que é um jogo histórico, né, que ela não exclui, mas ela existe. Uma população marginalizada que sofre com o preconceito enraizado na sociedade. Na Guaicurus, os rostos da prostituição são compostos por mães, avós, chefes de família. Mulheres que merecem ser reconhecidas como sujeitos de direito e que precisam ser vistas além da objetificação. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio do Novos Tempos o professor Edvar Guimarães, que é representante do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. E a nossa entrevistada de hoje, Cida Vieira, que é presidente da APROSMIG, a Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Cida, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos hoje. E eu vou começar te perguntando o que é mais difícil para as prostitutas lidarem? O abandono do Estado, a falta de suporte de políticas ou a rejeição da sociedade, o preconceito? Na verdade, o que mais alimenta a prostituição é a pessoa que invisibiliza e o Estado também. E hoje a gente tem discussões seríssimas a respeito disso. Então, hoje a gente quer ser reconhecido e a questão do preconceito e estigma venha à tona também. É justamente isso, a dificuldade do entendimento da sociedade moralista, falsa sociedade, que alimenta a prostituição, até então nem assume esse lado alimentado. Agora, Cida, eu vou entrar nessa conversa. Se a gente olha, então, no contexto atual, o que mais predomina é uma escolha por esse trabalho
ou realmente as condições de vida, por falta de oportunidade ou de outra realidade, leva as pessoas a essa escolha? Como é que você enxerga pelo seu trabalho? Bom, eu enxergo pelo seguinte: a partir do momento que é um trabalho com outro qualquer, todos nós temos direito de escolher um trabalho qualquer. Então, se as pessoas escolhem esse trabalho, como tem mecânico que vai para mecânico, jornalista, advogado, então tem uma hora que você tem que falar onde é adapto na realidade. Tendo em vista que eu já tive várias outras ações, então vários outros trabalhos eu não quis. Eu gosto de ser essa profissão, prostituta, né? Cida, só para confirmar, porque a gente inclusive já viu algumas pesquisas e recentemente eu li uma que dizia que 90% das pessoas que trabalham com prostituição gostariam de ter uma outra atividade também. Isso não indica que talvez a dureza desse mundo e dessa vida faz com que elas estejam lá de fato por falta de alternativa? Na verdade, nós temos ali, se no passado foi assim, no presente é diferente. Hoje nós temos estudantes de direito, vários secundaristas, várias pessoas que estudam ainda e senhoras ali que hoje também têm algum tipo de mercado. Então, essa visão do passado no presente, eu acho que hoje não tem, porque ninguém fica obrigado nos lugares. Ninguém trabalha obrigado em certos lugares. Muita gente tem essa imaginação, mas hoje não. Hoje ali tem pessoas que já têm uma universidade e continuam ali e não querem fazer aquilo. O estudo é para todas, todos nós precisamos sim de estudar. E o que acontece é que no passado a educação era mais difícil, hoje ela é mais fácil. Então todos nós sim, inclusive nós temos algumas parcerias com universidades que hoje agrega as meninas que querem estudar. A gente está falando sobre a visão das pessoas, né? O que a gente imagina que é a realidade das prostitutas aqui de Belo Horizonte, enfim, do Brasil, e nós conversamos com algumas pessoas na rua para saber o que elas acham que leva as mulheres e os homens, enfim, à prostituição. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que nada justifica. Eu acho que a falta de emprego não justifica. Eu acho que ficar com o filho sozinho, sem esposo, sem companheiro, não justifica. Eu acho que vir do interior não justifica. Às vezes é até por necessidade, né? Necessidade, às vezes até de dinheiro, falta de desemprego que tá aí, né? Porque tem menos oportunidade de emprego para as mulheres e muitas vezes elas não têm a educação que precisa para entrar em alguma faculdade. Eu acho que é não ter oportunidade social, né? Serviço, essas coisas. Necessidade leva muito, porque falar que emprego tá fácil, não tá não. A maioria às vezes procura, como diz, a prostituição, né? Vender o corpo por um meio de adquirir algum dinheiro, né? Cida, você, como deve ter observado na reportagem, né? As pessoas têm múltiplos olhares para a realidade das profissionais do sexo. Não é uma realidade simples da sociedade também compreender. Agora eu te pergunto, né, por que essa realidade, como nós vimos no início, né, tão antiga, ainda sofre tanto preconceito, seja por parte do Estado, seja por parte da sociedade? Onde é que está a dificuldade das pessoas integrarem isso na sociedade, já que faz parte da história da humanidade? Por fazer parte da história do cotidiano dia a dia, eu acho que as questões da ausência de políticas públicas e de entendimento. Então, a gente vê em vários setores da questão da violência, da cidadania e dos direitos humanos, era pior, mas hoje a gente começando a dialogar com o Estado, com o município e começa a se incluir políticas públicas, mas não é fácil. Porque aí você vê todo um historiamento do preconceito e estigma, o olhar também das igrejas, né, que repudia muito essa questão. E a questão de imaginário, de vender o corpo. Ninguém vende o corpo. Tendo em vista que meu corpo está comigo, ninguém nunca vendeu. Essa expressão, então, não revela essa realidade, não, né? Alguém levou meu corpo, está aqui comigo até hoje. Quando você vai trabalhar em qualquer profissão que seja, você está ali dedicando. Então, para se manter, nós usamos nosso corpo. Mas de que forma? Qual parte do corpo está sendo usada? Mas é tudo seu. Essa questão de imaginário e de ver que está vendendo, não, isso aí não tem nada a ver. O corpo continua com a mesma pessoa. Mas é interessante, você, como está nessa associação, você se revela uma mulher empoderada, né, sabe defender seus direitos, etc. Você percebe que isso avançou? Quer dizer, as pessoas nessa situação, elas conseguem melhor se assumir enquanto profissionais do sexo?
Olha, antigamente todo mundo se escondia, no passado. Hoje em dia, quando a pessoa vê sujeita de direito, porque antes nem uma ocorrência você podia fazer, então todo mundo ficava com medo, existia muita chantagem. A partir do momento que, como fizemos uma capacitação, dizemos, ó, para porque isso você está errado, as pessoas começam a entender, começam a olhar com outros olhos. Então essa política tem que ser olhada também no outro olhar do outro, no direito do outro e fazer parte do cotidiano do outro. E não invadir o direito dos outros e falar assim, o machismo em prol, falar assim, tem que ser assim, vai ser assim. Não, cada um tem o direito de escolher o que quer. É livre e cidadão para ter o que quer. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta continuando com esse assunto. Em breve, mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje o assunto é prostituição. O projeto de lei Gabriela Leite prevê a regulamentação dessa atividade e tenta dar mais segurança a quem trabalha na área, mas a proposta está parada no Congresso Nacional desde 2013. Enquanto isso, mulheres, homens e transexuais que se prostituem não têm direitos trabalhistas e nem nenhuma proteção do Estado. Como você vai fazer um projeto de lei num país tão grande, numa profissão que é tão diversificada, porque ela acontece de maneiras tão diferentes em cada região? Você conseguir colocar isso tudo numa lei só é complicado, é difícil, mas é necessário. Porque às vezes acho que vai ter, né, uma carteira assinada e você vai ter que bater ponto, isso não existe, né? Não tem como fazer isso, é um outro esquema que elas vão fazer, né? Uma outra forma de regulamentar, para elas terem direitos, inclusive direitos de aposentadoria. O grande problema do projeto de lei é porque ele acaba, de certa forma, autorizando a cafetinagem. E aí, quando você coloca a profissional do sexo como um profissional liberal, você está deixando que a outra pessoa cobre 50% do valor dela. Que, tipo, ok, isso acontece em outras profissões, mas ali é uma coisa um pouco diferente, porque você está trabalhando com o sexo. Vamos continuar agora a nossa conversa com Cida Vieira, que é presidente da APROSMIG. Cida, a gente viu que esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso tem alguns problemas, né, e algumas questões. Na sua opinião, o que ele tem de defeitos e qualidades? Como é que você avalia esse projeto? Bom, primeiramente, esse projeto foi feito com a Rede Brasileira de Prostituta, ou seja, todo o Estado estava reunindo com a Gabriela Leite, com o Jean Willis, justamente para discutir isso. Nós sabemos que cada estado tem o seu trabalho diferenciado, igual toda profissão. Então, nós tentamos regulamentar, sim, nessa questão de PL, para depois inserir como deveria, né, ser feito. Uma vez que o trabalhador sexual, hoje em dia, ele pode trabalhar no site, nas ruas, dentro do hotel, em boates, particularmente. Nós somos autônomos, não tem vínculo nenhum em qualquer atividade com ninguém. Agora, Cida, legal você estar falando isso aí, eu queria te perguntar sobre, olhando assim uma espécie dos últimos anos para cá, quais foram os principais avanços em termos de conquista de cidadania das profissionais de sexo? O que você elencaria assim como, olha, esses passos foram importantes? Primeiro, a invisibilidade que hoje em dia nós temos a Lei 5198/05, que é do CBO, do Ministério do Trabalho. É uma ocupação. Um avanço nas políticas públicas. Segundo, veio do Gabeira a tentativa de regulamentar. Ele saiu, entrou Jean Willis. São duas conquistas que nós temos hoje de políticas públicas, nesse olhar. Quais os principais desafios que você, que está nesse trabalho, né, coordenando essa associação, né, enxerga? O que a gente deve atacar mais para garantir um futuro melhor para os profissionais do sexo? A violência é todo cotidiano, na verdade tem uma cultura de violência por trás, mas sofre hoje quem tem menos políticas. Porém, hoje nós temos a putafobia, que hoje leva as pessoas a óbito e simplesmente fica por isso mesmo. Então as pessoas têm preconceito até de ver quem foi que matou, aprender, porque já tem um ganho grande, quem mata não são os pobres, na verdade é uma sociedade. Então, hoje, a putafobia está muito grande no meio do trabalho sexual. Regulamentar a prostituição como uma profissão poderia mudar esse olhar, inclusive da sociedade, é isso? Sim, e até então a questão da violência pode até amenizar, porque quando você sabe que você pode ser criminalizado pelaquilo, você para. Então, quer dizer, já é um bom avanço. A gente perguntou também para as pessoas com relação à regulamentação, a esse projeto de lei
e a enxergar a prostituição como uma profissão, de fato, como as demais. Vamos acompanhar agora o que as pessoas acham disso. Eu seria a favor, né? Acho que é uma profissão como as demais que tem aí, né? Eu sou a favor, né? No final de contas é um trabalho que elas encontraram, né? Não estão roubando, não estão fazendo nada legal. Só estão tentando ganhar a vida dela, ganhar o dinheiro dela para se sustentar. Eu já conheci, obviamente não vou citar nomes, colegas minhas de faculdade que faziam programas e não tinham a menor vergonha de declarar isso. Então, para evitar qualquer constrangimento, eu acho que regularizar é uma boa. É uma profissão igual a outra, né? Tá aí ganhando seu dinheiro, não tá roubando ninguém, vai quem quer. Eu acho bacana. Deitar com um homem sem amor, apanhar com uma mulher até mesmo. Olha, a minha crença, eu sou contra. Bom, vocês estão vendo que não é uma coisa simples, né? Os olhares se revelam diversos. E como é que você acha que poderíamos avançar para uma sociedade que integre melhor a realidade da prostituição? Você acha que falta educação, falta reconhecimento em termos de... Porque a nossa Constituição garante a igualdade de cidadania para todos, mas está no papel. Bom, na verdade, eu acho que as pessoas têm que entender o direito do outro e não querer invadir o direito do outro. Não é porque eu não sou essa profissão que eu também vou contrariar aquele que quer ser médico, advogado. As pessoas têm que entender. E não é a questão de religiosidade que vai resolver o problema do mundo. Porque se fosse, o Brasil estaria ótimo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter a religião, a gente tem que entender que a gente são pessoas sujeitas de direito e a gente tem que entender o seguinte, um trabalho, ele é feito com amor. Todo mundo que trabalha está trabalhando com amor. Você não fica num trabalho que não tem amor à causa para estar ali. Então, dizer que não tem amor à profissão, isso cai por terra. Cida, em relação ao aspecto da família, porque parece que, pelo que eu escuto da sociedade, eles têm muita preocupação com, por exemplo, a realidade familiar das prostitutas, seus filhos, etc. Toda a profissão visa regulamentar para garantir direito à creche, cuidar dessas questões. Como é que vocês vivem essa situação? Na verdade, a associação hoje em dia ela já está com esse projeto de entrar, incluir das escolas, justamente falar assim, sujeito de direito. A questão do filho da outra, por estar naquele trabalho, não tem que ser criminalizado, é uma coisa legítima. Então, tem que entender politicamente as coisas e começar a falar de política, sim, dentro das escolas. Olha, nem todo mundo pode ter a mesma ocupação de trabalho, porque senão viraria um caos. Já pensou se todos nós fossemos jornalistas, repórter, médico? Então, como seria para dialogar entre outras profissões? Isso tem muita importância com relação à educação da sociedade, a fazer com que as pessoas enxerguem esse trabalho de uma outra forma. E quanto à estrutura do Estado? Como é que, por exemplo, no atendimento das polícias, quando uma prostituta é agredida e procura a delegacia para prestar queixa, isso tem mudado? Ou nos setores de saúde, né, se existe um trabalho diretamente realizado com essas profissionais, como prevenção, como cuidado específico, como que o Estado tem se colocado diante disso? Aí eu vou falar enquanto Estado, governo federal e quanto município. Sim, avançamos. Vou te dizer por quê. Hoje em dia, nós pedimos, a questão não é só saúde e prevenção, tendo em vista que até no bar teria que ter isso, né? Então, a gente fala saúde integral da mulher. Ela não trabalha só na questão da prevenção, ela trabalha com a mente, com o corpo, com o coração. Saúde pública, sim, avançamos. Questão da violência, nós estamos capacitando hoje as polícias militares em questão de abordagem. Por entendimento, como abordar isso? Antigamente, agrediam, né? Hoje não, hoje é com sujeito de direito. Se hoje, tendo em dia, um cliente que não vá pagar a prestação de serviço que foi naquele local, é considerado estupro. Então, hoje em dia, a questão da violência, quando no passado as mulheres não tinham como fazer uma ocorrência policial e nem entrar na delegacia da civil, hoje ela reveste. Então, ela tem direito de se entrar e o cara é condenado como estuprador, sim. E esses avanços são recentes, Cida? Você acha que podemos falar de uma conquista ou ainda estão em processo? Porque isso é muito importante estar falando. Quer dizer, você já percebe na prática essa mudança da abordagem dos policiais e dos serviços públicos? Sim, muito. Tendo em vista que antigamente entrava nos bordéis, era assim, geral, todo mundo para fora. Hoje eles respeitam. Então, eles dialogam com a pessoa, o que está acontecendo, né? Então, hoje em dia avançou sim, já está em prática. Cida,
avançou na cidade inteira, por exemplo, ou na Guaicurus, que é um local tradicional e que, mesmo em Belo Horizonte, já é reconhecido como uma área de prostituição, será que ali naquela região tem uma realidade um pouco diferente do restante das cidades? Não, tendo em vista que o Estado ele tem que atender geral. Então, hoje em dia, ela atende sim, a Polícia Militar atende não só Belo Horizonte, Rua e BR, como também os municípios, Betim, Contagem e vai por aí afora. Então, não é só falar assim, é nesse intuito, porque tem associação, a proteção, não. Até porque nós somos contra isso. Então, nós fazemos a política para todas, ambas, e não naquela questão de um lugar só específico, não, para todas. Eu queria tocar num assunto delicado, que é uma preocupação minha, que são a questão dos menores. Quer dizer, quem não tem 18 anos. Como é que a associação trabalha isso? Como é que o Estado controla isso? Como é que a sociedade controla quando uma pessoa que não tem a maioridade entra na prostituição? Primeiro, a gente não apoia a exploração sexual de adolescente e criança nunca. Tendo em vista ter um caso desse, a gente denuncia sim e a pessoa tem que cumprir aquilo que está na lei. E hoje em dia a gente já pensa a associação como abordar isso com caminhoneiros, como abordar isso em BRs e ruas. Porque hoje em dia se vê muito, não é o caso de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, mas em outros estados a questão de menores aí. Então, quer dizer, a gente tem muita luta pela frente quando fala nessa classe, porque a gente denuncia o juizado de menor, ele faz a parte dele. Ô Cida, é uma alegria recebê-la aqui no nosso programa, viu? E enriquecer a sociedade com uma temática tão importante como essa que nós discutimos aqui. Eu agradeço o programa e agradeço vocês pela oportunidade. E isso é quebra de preconceito. Estar aqui hoje é uma quebra de preconceito e já vai ser um avanço nas políticas para a gente. Obrigado. As inúmeras situações de violência e preconceito e exclusão social das quais as pessoas em situação de prostituição são vítimas, revelam que estamos longe de concretizar uma sociedade justa e inclusiva. Portanto, muita luta precisa ser travada para que todos sejam respeitados e incluídos na mesa da cidadania. As pessoas que, por diversas razões, se tornam profissionais do sexo, são portadoras de igual dignidade humana. Portanto, é dever do Estado e da sociedade reconhecer e garantir os direitos e a cidadania de cada pessoa humana, inclusive daquelas que vivem da prostituição. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Thaís. Obrigada, professor. Agradeço também a participação da Cida. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!